On-Plug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá, pessoal! Muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCIS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é a edição do Unplug desta sexta-feira, 21 de março de 2025. Eu sou a Laura Mosca. E eu sou a Esther Valentim. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCIS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Ribeirão Pires inaugura a primeira clínica pública do Brasil dedicada ao uso medicinal de cannabis produzida em território nacional. O site oficial da nossa universidade está de cara nova. Confira o que mudou e o que ficou mais fácil no Giro USCIS. Após 27 anos dedicados à ginástica artística, Arthur Zanetti inicia nova etapa na carreira. Agora é treinador em São Caetano do Sul. Finalmente estamos no outono. Nessa semana, a temperatura deu uma trégua. Mas como será a nova estação? Confira tudo no Em Pauta. Em Santo André, tem programa do Bom e Gratuito, mais uma edição do Beers Festival Woodstock, com muito rock de qualidade e gastronomia para toda a família. No quadro Só Coisa Boa, Yolanda Ribeiro Conte, de 91 anos, termina o ensino médio e ganha bolsa para a faculdade em São Paulo. Fiquem com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Já imaginou ficar mais de 9 meses no espaço? Pois é, escutem a saga dos guerreiros que voltaram para a Terra depois de todo esse tempo. Os astronautas da NASA, Sunita Williams, Barry Butch Wilmore, Nikki Haley e o cosmonauta russo Alexandre Gorbunov finalmente retornaram à Terra após um longo período na Estação Espacial Internacional. A princípio, a missão deveria durar apenas 8 dias, mas problemas técnicos com a cápsula Starliner da Boeing prolongaram muito a permanência deles no espaço. A jornada de retorno ocorreu nesta terça-feira. Teve duração de 18 horas e aterrissou nas águas próximas à costa da Flórida. Durante o período prolongado no espaço, os astronautas enfrentaram inúmeros desafios relacionados à saúde. A exposição prolongada à microgravidade levou à perda de densidade óssea, atrofia muscular, problemas de visão devido ao acúmulo de fluidos na cabeça, aumenta o risco de danos ao DNA e pode desenvolver câncer. Assim que retornaram, foram submetidos por avaliações médicas detalhadas para garantir uma readaptação segura às condições terrestres, além de uma rotina rigorosa de exercícios físicos e monitoramento constante da saúde. Essa aventura ressalta a importância de sistemas confiáveis e planos de contingência robustos para futuras missões. Se preocupa com o meio ambiente e ainda mais com o seu pet? Se liga nesta ação. O Grande ABC realiza iniciativas que unem sustentabilidade e cuidado animal, com programas de troca de materiais recicláveis por ração para pets. Só no ano passado, o programa dessa natureza arrecadou mais de 250 mil garrafas recicláveis, com a participação de aproximadamente 2.500 pessoas, resultando na distribuição de 12 toneladas e meia de ração. Em Santo André, o programa Moeda Pet permite que moradores troquem 1 kg de garrafas PETs por 1 kg de ração, com a possibilidade de trocar até 3 kg por CPF. O material arrecadado é destinado às cooperativas que atuam no aterro sanitário municipal, promovendo a reciclagem e gerando renda para os trabalhadores do setor. Ribeirão Pires desenvolve o programa Tigela Cheia, que também incentiva a troca de garrafas PETs por ração. Além disso, durante as ações, os moradores têm a oportunidade de conhecer cães e gatos resgatados de situações de maus tratos e abandono, promovendo a adoção responsável. O programa rola no último sábado de cada mês e busca estimular o descarte correto de resíduos, ao mesmo tempo em que promove o bem-estar animal. Em Mauá, o programa Troca Verde, que permite a troca de materiais recicláveis por alimentos ou ração para cães e gatos, está disponível desde 2023. É bom ver o compromisso das cidades em promover ações que beneficiam tanto o meio ambiente quanto os pets, não é? Ribeirão Pires inaugura a primeira clínica pública do Brasil dedicada ao uso medicinal da cannabis produzida em território nacional.
Localizada no centro Ibrahim Alves de Lima, ao lado da fábrica de sal, a clínica funcionará em um espaço cedido pela Prefeitura à Associação Flor da Vida. A iniciativa garante que moradores com prescrição médica possam receber gratuitamente óleos à base de canabidiol para tratar até 50 novos pacientes por mês. O foco está naqueles que apresentam transtorno do espectro autista, Alzheimer, Parkinson, epilepsia e fibromialgia, dando prioridade a pessoas em vulnerabilidade social. Os pacientes encaminhados pela rede municipal passarão por avaliações psicológicas e sociais antes de terem seus pedidos analisados por uma equipe especializada. Vale lembrar que, em 2022, Ribeirão Pires foi a primeira cidade paulista a implementar uma lei específica para a política municipal de medicamentos derivados de canabidiol, em associação com outras substâncias canabidioides. Essa legislação visa, entre outros objetivos, facilitar o diagnóstico e tratamento de pacientes que possam se beneficiar da cannabis medicinal, além de promover debates e fornecer informações sobre seu uso terapêutico. Casos de negligência do cuidado com a criança crescem mais de 62% entre 2023 e o ano passado, no ABC. De acordo com os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em 2023 foram registradas 2.650 denúncias e 2.768 violações de direitos humanos relacionados à negligência infantil nos 7 municípios da região. No ano passado, esses números saltaram para 4.296 denúncias e 4.546 violações. O pior é que nos primeiros meses deste ano, a tendência de aumento continua, indicando que o problema persiste e exige atenção das autoridades e da sociedade. A negligência pode se manifestar de diversas formas, como evasão escolar, falta de vacinação, alimentação inadequada e ausência de supervisão adequada. Além da omissão familiar, a falta de políticas públicas eficazes contribuiu para o agravamento do problema. Para combater a negligência infantil, é fundamental que a sociedade, em especial professores, vizinhos, profissionais de saúde e familiares, esteja atenta aos sinais, como desnutrição, falta de higiene, atrasos no desenvolvimento, machucados frequentes sem explicação convincente, comportamento retraído ou agressivo, ausência escolar constante e falta de cuidados médicos básicos. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, nos conselhos tutelares, delegacias de proteção à infância e juventude, escolas e postos de saúde. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. Nos dias atuais, a presença digital é fundamental para a divulgação do trabalho e dos serviços de qualquer instituição. E com as universidades não é diferente. Um site bem estruturado e atualizado não é apenas um cartão de visitas virtual, mas também uma ferramenta essencial para a comunicação, divulgação de informações e fortalecimento da identidade institucional. Leonardo Rodrigues conversou com os estudantes da USCS sobre o tema e foi descobrir se eles conhecem o site oficial da nossa universidade e suas funções. Site da USCS? Sim, para ver as coisas de falta, essas coisas. Costumo acessar com uma certa frequência, sim. Dependendo do que eu preciso, eu sei que lá eu vou achar. Eu não costumo acessar, na verdade eu não acesso nunca. E até então eu achava que o site da USCS era o mentor. Não fiquei sabendo sobre a reformulação do site. Não vi, não. Sim, achei bonito. Eu vi recentemente que tá de cara nova, tá com um design diferente. Tá bonito. Sim, tá mais intuitivo, bem mais intuitivo. Eu acho que um design eficiente melhora a navegabilidade de qualquer site, né? Então, com certeza, com ícones mais funcionais e mais visuais, as coisas ficam mais fáceis de entender. Talvez algumas funções que estão no mentor poderiam estar no site, vice-versa. E algumas coisas você fica um pouco perdida, tipo, onde será que tá? Tá no site ou tá no nosso mentor? Nunca faltou nada que eu esperasse encontrar no site da universidade e não tivesse lá. E você, tem o costume de entrar no site da USCS? A novidade é que o site da universidade passou por uma reformulação para melhorar a experiência dos usuários. E quem traz mais informações é Leonardo Rodrigues. Olá, Leonardo! Seja bem-vindo! Obrigado, Laura Esther.
Ouvimos os depoimentos de nossos colegas da USCS e também percebemos que alguns não sabem o que podem encontrar no site oficial da USCS, ou até mesmo que o site oficial da universidade e o Mentor Web não são a mesma coisa. Ter um site institucional bem estruturado e funcional não é mais um luxo, mas sim uma necessidade para qualquer universidade. Ele facilita a comunicação, melhora a eficiência administrativa, fortalece a credibilidade da instituição e amplia o seu alcance. Portanto, investir em um site atualizado e de fácil navegação deve ser uma prioridade para uma universidade que deseja se destacar na era digital. Para saber mais sobre a nova cara do site da USCS, temos aqui conosco o professor Luciano Cruz. Olá, professor Luciano. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Olá, eu agradeço aí o convite. Bom, professor, para iniciar, qual foi o principal objetivo com essa reformulação do site? Bom, é atender o que você mencionou da necessidade de um portal, de uma instituição de ensino como a USCS. É que a gente possa ter um site constantemente atualizado e acessível para todos. O site atende requisitos específicos como acessibilidade para pessoas com deficiência ou a compatibilidade com dispositivos móveis? Sim, como eu falei, essa questão, né, de ter um site moderno, atualizado, embarcando uma tecnologia atualizada, tem por objetivo, sobretudo, o acesso, né? E aí não poderíamos deixar de lado requisitos de acessibilidade. Então, trabalhamos nesse sentido, estamos trabalhando, porque a gente sabe que quando a gente fala em tecnologia, não adianta, olha, colocamos uma nova versão e está posta, né? Não, a gente precisa ir atualizando isso constantemente, mas essa é a meta e o objetivo aí da equipe que vem trabalhando nessa estrutura. Você falou que tem essa atualização com frequência. Existe uma equipe responsável por essa atualização, tanto do site em si, quanto de conteúdos que estão lá dentro? Sim, então, como eu disse, um dos objetivos foi tornar esse site aí com uma maior atualização. Isso passa por permitir que várias áreas da universidade possam atualizar o portal, né? Então, a gente sabe que a USCS é uma instituição que cresceu bastante, então nós tínhamos até então uma concentração muito grande na comunicação, né? Então, as coisas chegavam para a comunicação e a comunicação junto com a área de TI faziam essa atualização. Com essa nova tecnologia que está sendo implementada, então isso ainda a gente está divulgando, está começando a chegar, né, de uma maneira aí gradual, na universidade como um todo, o objetivo é isso, é que cada área tenha ali o seu login e senha, tenha a sua parte que lhe cabe neste grande latifúndio, né? E que possa manter aquela área sempre atualizada. E aí, se você puder destacar algumas funcionalidades novas desse site. Olha, eu acho que a grande questão, parece uma coisa assim, né? Trivial, mas nós não tínhamos até então um mecanismo de busca que pudesse funcionar efetivamente no portal, né? Então, hoje, né, com esse novo modelo, com essa nova tecnologia, nós passamos a incorporar esse mecanismo e de uma forma mais dinâmica ali, para que ele possa, de fato, buscar as informações e trazer as informações e hierarquizando essas informações para quem chega no site, né, já sabendo o que quer. Né? E, por outro lado, né, nós temos todos os mecanismos ali para dar a essa pessoa que chega no site a informação que nós queremos que ela saiba, né? Então, esse que é o objetivo. Bom, a gente ouviu alguns alunos da USCS e alguns não sabiam dessa reformulação. E eu queria saber, então, como que está sendo esse processo de divulgação dessa reformulação do site. Então, também sinal dos tempos, né? Antigamente você tinha lá o site como grande ferramenta de divulgação da instituição, né? Então, hoje, muitos dos nossos alunos têm certeza que têm contato com as informações da universidade via redes sociais, né? E aí, pelas redes, já recebem as informações. Mas o portal ele acaba sendo um repositório de todas as informações da universidade. Então, já deixo aqui, né, o pedido que todo mundo acesse lá o site, o www.uscs.edu.br, dá uma olhadinha, conheça, navegue, passe para a gente ali, para a equipe de comunicação, né, suas impressões, o que acha que a gente tem até um banner, o segundo banner, eu acho que está lá hoje, exatamente da apresentação desse novo layout, tem lá um e-mail, né, o comunique@online.uscs.edu.br, para que a pessoa possa comentar. E essa divulgação também vem sendo gradual, vem sendo nas redes sociais, mas eu tenho certeza que também o portal é aquela coisa, quando a pessoa chega lá, aí ela vai também ter aquela surpresa, aquele impacto, vai começar a navegar e vai se adaptando a esse novo desenho da página. Houve um aumento do tráfego no site nesse tempo de reformulação agora que ele já foi lançado?
Não, nós temos no site, né, um tráfego muito relacionado ali ao momento, né? Por exemplo, agora é um momento que nós temos muitos funcionários acessando por conta do canal do funcionário, assim como tem lá o link do professor, tem o do funcionário, e é lá que o funcionário, entre outras coisas, pega os dados do imposto de renda, né? Me foge agora o nome, mas enfim, a informação que é necessária para o imposto de renda. Então, por exemplo, no núcleo de funcionários, nós estamos tendo bastante acesso de pessoas que vão lá para procurar, e, poxa, mudou aqui, olha, né? E os alunos, eu tenho certeza, os estudantes, também esse acesso é sazonal, né? Então, o aluno precisa, às vezes, estamos chegando aí época de provas, daqui a pouquinho, quando a gente precisar ver as notas, o lançamento de notas, muitos vão acessar, né? Embora o site, o ambiente de notas e faltas seja um outro ambiente, né? Mas como tem um link pelo site, muitas pessoas ainda acessam por ali, né? E aí passam no site para poder entrar, enfim, nesses acessos, né? Então, respondendo de uma forma objetiva a sua pergunta, não tivemos um aumento fora do normal, mas dentro do público de funcionários, sim, por conta dessa questão específica do imposto de renda. Uhum. E aí, como foi o feedback, né, dos alunos que já acessaram, professores e os demais usuários? Olha, tem sido bacana, né? A gente sabe que toda mudança provoca ali também, né? Você está saindo ali, você já estava acostumado, eu já estava acostumado ali com algumas coisas, então às vezes eu entro lá também, opa, a caixinha ali de funcionários desceu um pouquinho, né? A notícia está ali um pouquinho mais para baixo, enfim, né? Mas é um primeiro momento. Mas de qualquer forma, o feedback tem sido positivo, felizmente. Então, agradecemos a participação do professor Luciano Cruz aqui no Giro USCS. Eu que agradeço, parabéns aí pela condução do programa. E se você ainda não viu o site novo da USCS, você pode acessar em www.uscs.edu.br, repetindo, www.uscs.edu.br. Volto com vocês, Laura e Esther. Obrigada, Léo. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas nos stories do Instagram da Ecria, sempre às terças e quintas. E pergunte o que quer saber, que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participa! Se liga que agora é a hora dos esportes. A MotoGP, maior categoria de motovelocidade do mundo, já tem data oficial para voltar ao Brasil, dia 29 de março do ano que vem, em Goiânia, no estado de Goiás. A última vez que a MotoGP ocorreu em Goiânia foi em 1989. A categoria esteve no Brasil pela última vez em 2004, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Para receber a MotoGP no ano que vem, o autódromo em Goiânia está passando por reformas na pista, na área dos boxes e também nas arquibancadas para o público. Após 27 anos dedicados à ginástica artística, Arthur Zanetti iniciou uma nova etapa na carreira dele, agora como treinador em São Caetano. Ao longo da trajetória como atleta, Zanetti garantiu títulos históricos. Foi o primeiro brasileiro e latino-americano a conquistar o ouro nas argolas, nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012. No Rio 2016, levou a prata. Além disso, acumulou 4 medalhas em mundiais e 6 em Jogos Pan-Americanos. A despedida, segundo ele, veio sem arrependimentos. O campeão olímpico das argolas anunciou sua aposentadoria no início deste ano e, pouco tempo depois, passou a dar aulas para crianças no Centro de Treinamento de Ginástica Artística e Rítmica de São Caetano, onde treinou desde os 7 anos. O ex-atleta trabalha diretamente com as crianças de 5 a 7 anos, que estão dando os primeiros passos na ginástica. As aulas funcionam de forma gratuita e são exclusivas para crianças de São Caetano. Após a eliminação na pré-Libertadores, o Corinthians deu a volta por cima e venceu o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque, no jogo de ida da final no Campeonato Paulista. Com esse resultado, o Corinthians precisa apenas de um empate no jogo de volta para encerrar um jejum de 6 anos sem títulos. Já o Palmeiras precisa vencer 2 gols de diferença na partida de volta e se vencer só com 1 gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Os dois times terão 10 dias de preparação para a grande final, mas alguns jogadores serão desfalques devido à data FIFA. E o jogo de volta será realizado na Neoquímica Arena na próxima quinta-feira, às 9h35 da noite. Vale lembrar que a partida terá a transmissão de todos os detentores da competição: TV Record para TV aberta e Cazé TV,
TNT Esportes e Paulistão Mais nos streamings. Ribeirão Pires foi o palco de pura adrenalina no último sábado, com o Broncos Race, uma corrida de obstáculos que testou os limites de mais de 400 atletas no complexo Ayrton Senna. Isso mesmo, e não foi só a força que entrou em jogo. A competição também valia vaga para o Campeonato Sul-Americano de Corridas com Obstáculos, o OCR Latam, que rola em julho lá no Chile. A galera encarou percursos insanos, divididos em 4 categorias: Elite, Open, Kids e Ninja. Teve prova de 3 quilômetros com 15 obstáculos, teve sprint de 100 metros e até os pequenos atletas mostraram que tem garra. Na elite feminina, Daiane Ascara de Almeida levou a melhor, com um tempo de 29 minutos e 21 segundos. Já na elite masculina, Thiago Felipe de Souza foi o grande campeão, cruzando a linha de chegada em 21 minutos e 45 segundos. Os melhores de cada categoria e faixa etária garantiram uma vaga no OCR Latam. E um destaque especial para a categoria Kids, com 50 inscritos, mostrando que o futuro do esporte está garantido. Agora é hora de torcer para os nossos atletas brilharem no Chile. E eles vão brilhar, hein? Em pauta, a nossa entrevista da semana. A reclamação foi geral. O verão brasileiro atingiu temperaturas insalubres em grande parte do Brasil e registrou recordes seguidos nos últimos meses. Para a felicidade de muitos, a nova estação, o outono, finalmente chegou. Aqui no Hemisfério Sul, o outono teve início ontem, dia 20 de março, mais precisamente às 6 da manhã. A estação, que em geral é amena e cores lindas, no calendário termina no dia 21 de julho, às 5h51 da tarde. A pergunta que não quer calar é: será que o calorão vai abandonar a gente finalmente? Para sabermos quais as previsões para a nova estação, conversaremos agora com o meteorologista Williams Bini. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar participar. Agradeço o convite, muito obrigado por poder estar falando mais uma vez com a rádio da USCS, São Caetano do Sul, obrigado e vamos aí às perguntas, né? Acho que todo mundo está curioso para saber o que podemos esperar aí com relação a essa estação que recém começou e há uma expectativa muito grande com relação justamente às temperaturas, né? Sim. Então, a nossa primeira pergunta é o que esse clima pode proporcionar para a gente, né? O que a gente pode esperar durante esse outono? A gente vai se livrar das altas temperaturas do verão? Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o nosso clima ele é sazonal, independente de alterações que estejam acontecendo no planeta, em termos de mudanças no clima. Sempre nós temos essa sazonalidade, onde o verão nós temos as temperaturas mais altas e até chegarmos ao inverno nós temos as temperaturas mais baixas. Então, esse ciclo de maiores temperaturas e menores temperaturas, ele segue acontecendo naturalmente devido justamente às estações do ano, questões astronômicas. Então, naturalmente, esperamos que ao longo deste outono, as temperaturas, de fato, em média, elas fiquem cada vez mais baixas. Mas como estamos falando de uma estação de transição, ou seja, o outono, ele ainda carrega algumas características do verão e também vai começar a ter já algumas características de inverno, já a partir de abril, maio. Então, é muito comum, nós temos sim alguns períodos de muito calor, é comum sim nós temos eventualmente já as primeiras ondas de frio, então é uma estação onde nós podemos sim esperar situações muito semelhantes ao verão, né? Lembrando que o nosso verão aqui foi extremamente quente, temperaturas acima da média, tivemos pelo menos agora até o mês de março 5 ondas de calor aqui sobre o Brasil. Então esses extremos eles devem sim acontecer, pelo menos agora no começo desse outono, mas marcando sempre uma transição. Significa que toda a estação ela vai ser com esse viés de temperaturas mais altas, mas ela marca sim esse período de transição. Vale lembrar que, mesmo durante inverno, mesmo durante outras estações que não sejam o verão, nós chamamos de ondas de calor, é quando a temperatura ela fica 5 graus acima da média durante pelo menos
5 dias consecutivos. Então, vamos imaginar que durante o final do outono, mesmo durante o inverno, onde as temperaturas normalmente elas já são mais baixas, mesmo se eu tiver 5 graus acima, que não chega a ser um calor muito grande, nós chamamos sim de ondas de calor. E essa condição de ondas de calor ao longo do ano, elas devem permanecer, devem continuar, até porque os modelos de projeção climática, elas mantêm essa tendência de temperaturas mais altas, que vem acontecendo já há mais de 18 meses aqui no Brasil e também no planeta, deve continuar também nos próximos meses. Portanto, podemos ter sim dias quentes, podemos ter sim ondas de calor, mas é lógico que com uma magnitude inferior ao que nós tivemos durante o verão. Quais são os fatores que devem influenciar o tempo neste outono? As condições mais de grande escala, conhecidas como fenômenos El Niño e Laninha, que normalmente eles trazem algumas características fora da normalidade. Então, por exemplo, durante o verão, com o El Niño, nós temos chuvas acima da média. Por exemplo, durante a Laninha, no inverno, nós temos temperaturas mais baixas. Então, normalmente, esses fenômenos climáticos de grande escala, eles fazem com que nós tenhamos aí algumas perturbações em médias sazonais, em médias climáticas. Para este outono de 2025, começando aqui que já começou aqui no Hemisfério Sul, nós não teremos nenhum fenômeno climático de grande escala. Nós tivemos durante o verão, nós tivemos o fenômeno Laninha, que perdeu força muito rápido, acabou não trazendo grandes consequências em termos de chuva, e agora neste início de outono nós temos uma condição de neutralidade. O que podemos esperar da chuva, já que estamos em março? Março ainda traz algumas características de verão, então os picos de calor vão fazer com que nós tenhamos aí alguns eventos de chuvas um pouco mais significativas. Então, justamente a transição, né, desse outono, justamente o comecinho do outono tem ainda algumas características de verão e principalmente chamando atenção para as pancadas de chuva que podem ser mais fortes, acompanhadas de rajadas de vento, acompanhadas de descargas elétricas, podemos ter sim transtornos por conta de chuvas fortes, alagamentos. Então isso é algo que para esse começo de outono comum nós temos essa condição climática. A gente, por acaso, vai ter algum evento severo de frio? Durante o outono é quando nós temos já as primeiras ondas de frio. Diferente do que muita gente pensa, que o frio começa no inverno, lembrando que o início das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, são datas astronômicas. Não significa que exatamente naquele dia e naquele horário vai haver uma mudança no clima. O clima ele não obedece datas, ele é sazonal. Então, até o início do inverno, nós já devemos ter algumas situações de frio e é muito comum, sim, em final de abril, decorrer de maio, nós temos já ondas de frio mais, até mesmo a ponto de nós termos geadas, até mesmo nós temos aí condições até de alguma neve em pontos mais altos, ali da Serra Gaúcha, Serra Catarinense. Então, a resposta é sim. Como uma estação de transição, nós podemos certamente ter já as primeiras ondas de frio mais intensas, derrubando as temperaturas ainda nesse outono. Vamos agora, então, para a nossa última pergunta, e talvez uma das mais importantes. Como a estação afeta o meio ambiente? Há uma preocupação com a sustentabilidade de forma geral, né? Eventos extremos, os ecossistemas que dependem diretamente das condições climáticas. O que a gente tem que ter em mente é que durante a estação do outono existe a redução das chuvas e também a redução das temperaturas, praticamente todo o centro e sul do Brasil. Por que nós falamos centro e sul? Né? Porque a região equatorial, que pega a região norte e grande parte da região nordeste, ela está numa região equatorial e ali você não tem muita influência de massas de ar frio, frentes frias, ali o clima ele é mais estável ao longo do ano. Então, quando nós falamos em variabilidade climática, estamos falando centro e sul do Brasil, especialmente do Mato Grosso, da Bahia, até o Rio Grande do Sul. E essas variações, elas são importantes porque, em termos de regimes hídricos, nós passamos a ter menos umidade no solo.
para culturas, por exemplo, a agricultura tem uma dependência muito grande da qualidade dessa umidade com relação à produtividade agrícola. Para questões de eventos extremos, nós deixamos de ter a preocupação, por exemplo, com chuvas mais intensas, a ponto de nós termos alagamentos, deslizamentos, e passamos a ter uma preocupação maior com relação ao frio extremo e até mesmo questões de estiagem. A estiagem é um problema que passa também a ser mais frequente a partir do outono, ou seja, dias consecutivos com ausência de chuva podem trazer, sim, inúmeros transtornos para inúmeras atividades econômicas no Brasil. Então, essa transição ela tem que ser muito acompanhada por todo o regime de empresas, governo, meio ambiente. Para quê? Para que a gente possa acompanhar como vai se dar essa transição. Podemos ter, por exemplo, uma condição de muito calor persistindo um pouco mais ao longo do outono, como pelo contrário, a gente pode ter uma condição já de mudança mais significativa em termos de chuva, em termos de temperatura, e fazendo com que nós tenhamos, por exemplo, já em abril, uma condição já de temperaturas bem mais baixas, chuvas já muito mal distribuídas. Então, traz toda uma gama de situações distintas que podem trazer várias condições distintas focadas justamente no meio ambiente. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista ele acaba aqui, mas nós agradecemos muito a participação do meteorologista William Bini aqui conosco hoje. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente e a gente deseja um ótimo final de semana, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite mais uma vez, o Plug Rádio USCS. Fico aberto aí às novas discussões. Desejo a todos aí um excelente outono a todos, que o clima aí seja favorável a todos nós. Cultura, se liga na dica. A Câmara de Cultura de São Bernardo do Campo será palco do show Chegada, do cantor e compositor Francis, amanhã às 7h da noite. O evento é gratuito e contará com tradução em Libras, garantindo acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva. A abertura do espaço ocorrerá às 6h, oferecendo ao público um ambiente gastronômico com expositores da economia criativa da região. O show Chegada transita pela trajetória artística de Francis, com influências de indie e pop rock, apresentando músicas autorais que exploram temas como relações humanas, frustrações, desejos e a busca pela felicidade. Francis será acompanhado pelo instrumentista Daniel Agabiti, pela backing vocal Aline Machado e pelo intérprete de Libras Fauston Della Flora. A performance combina voz, violão e arranjos eletrônicos, proporcionando uma experiência sensorial única ao público. A classificação é livre e o espaço possui acessibilidade. Ribeirão Pires se prepara para a terceira entoada nordestina, marcada para este final de semana no Complexo Ayrton Senna. O evento celebra a cultura nordestina com gastronomia típica, música, danças e artesanato. A programação musical inclui artistas renomados como Enoque Virgulino, Bicho de Pé e Elba Ramalho. As apresentações serão distribuídas entre os palcos Macaxeira e Cajueiro, além da tenda Baião de 2. Além dos shows, o festival contará com manifestações folclóricas e uma feira de artesanato, proporcionando uma imersão completa da cultura nordestina. A entrada é solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou ração para pet. As doações serão destinadas a entidades de assistência da cidade. A entoada nordestina já se consolidou no calendário cultural de Ribeirão Pires, atraindo milhares de visitantes e movimentando o turismo e o comércio local. A expectativa para a edição é superar o público dos anos anteriores, fortalecendo ainda mais a identidade cultural do município. Para mais informações, basta acessar o site da Prefeitura. Também em Ribeirão Pires rola amanhã a Caminhada das Águas, evento gratuito que une esporte, bem-estar e conscientização ambiental. O evento celebra 2 datas importantes, o Dia Mundial da Água e o centenário da Represa Billings, que desempenha papel fundamental no abastecimento hídrico da região metropolitana de São Paulo. A concentração será na Vila do Doce, que fica localizada na Rua Boa Vista, bairro Centro,
a partir das 7h30 da manhã. A caminhada seguirá até o Parque Oriental. Antes da caminhada, profissionais de educação física da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer conduzirão sessões de alongamento e fornecerão orientações aos presentes. Além da caminhada, a programação inclui atividades culturais e esportivas no Parque Oriental, como apresentações culturais e demonstrações de ninjutsu, arte marcial que promove disciplina, concentração e técnicas de defesa pessoal. A participação é livre, sem necessidade de inscrição prévia. Para maior conforto, recomenda-se o uso de roupas leves, tênis adequados para a caminhada e garrafas de água para hidratação ao longo do trajeto. Prepare-se para 2 dias de rock da melhor qualidade, energia e nostalgia. Neste sábado e domingo, o Parque Central de Santo André celebra a 3ª edição do Beers Festival Woodstock, comemorando o maior e mais icônico festival de todos os tempos. Com muito rock and roll, o festival traz uma line-up de peso com diversas bandas fazendo tributos a alguns dos maiores clássicos da música. Dentre as bandas homenageadas estão Creed, Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers, Creedence, Clearwater, Aerosmith, System of a Down e Iron Maiden. Além de todas essas atrações musicais, o evento ainda conta com área gastronômica, com muita comida de rua e cervejas artesanais para todos poderem curtir. O festival ocorre no Parque Central, localizado na Rua José Bonifácio, bairro Vila Assunção, em Santo André, sempre das 11 da manhã até as 9 da noite. A entrada é gratuita e para mais informações acesse o Instagram, @BeersFestival, repetindo, @BeersFestival. Vai lá e divirta-se! E aí? Vamos falar de coisa boa? Após 95 dias perdido no mar, pescador é encontrado vivo e retorna à família. Máximo Napa Castro, de 61 anos, desapareceu no dia 7 de dezembro em Marcona, no Peru. Depois de passar por uma tempestade, o pescador se perdeu e não conseguiu voltar para a terra firme. A família de Máximo nunca desistiu da busca e ele também só pensava no momento que poderia ver sua família novamente. Então, no último dia 11, ele foi encontrado por um barco de pesca equatoriano. O encontro com a família foi muito emocionante e sua filha, Inês Napa Torres, agradeceu bastante em uma página no Facebook. A mineira Yolanda Ribeiro Conte, de 91 anos, termina o ensino médio e ganha bolsa para a faculdade em São Paulo. O sonho da idosa, que foi analfabeta até os 85 anos, sempre foi estudar. Yolanda irá cursar nutrição na Universidade Guarulhos. Ela agradeceu e disse, abre aspas, fiquei surpresa de ganhar a bolsa. Vou estudar todo dia a nutrição. Querer é poder e vou conseguir. Fecha aspas. E fica aí a mensagem para você que tem acesso à educação e não valoriza. Que história linda, não é? O Unplug fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu sou Laura Mosca e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou Esther Valentim e desejo um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e também no canal do YouTube, na nossa rádio, a Plug Rádio USCS. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.